Olá, querida aluna aqui do curso de Eletrotécnica da cidade de Breu Branco. Seja bem-vindo a nossa mais uma aula, na verdade, a nossa 11ª aula falando sobre Eletrotécnica 2, tá? E hoje o nosso conteúdo dessa nossa aula vai ser sobre circuitos trifásicos, um conteúdo bem extenso, um pouco complexo, com um pouquinho de cálculos, né, que nós fazemos, mas que são importantes para que a gente possa fortalecer o nosso conhecimento na área elétrica, tá ok? Até porque o circuito trifásico são um circuito que a gente utiliza diariamente na nossa rede, seja na rede da distribuidora, seja na rede das fábricas, das indústrias, né, das empresas, da residência. Então, a rede é o circuito que nós trabalhamos, tá ok? Que nós iremos trabalhar como profissional. Então vamos lá. Eu trouxe aqui uma relação sobre o nosso conteúdo, que são os tópicos do que nós vamos tratar hoje nessa nossa aula, tá? E eu pedi para vocês, né? Eu venho mostrar para vocês para que a gente possa dar uma no que a gente vai comentar hoje sobre a nossa aula. Então nós temos aqui, primeiro, vou falar sobre as motivações da importância dessa nosso circuito trifásico, dar uma pequena introdução sobre o conteúdo, falar sobre geração em corrente alternada, apesar da gente já conhecer, já saber como gera uma corrente alternada, vou dar uma lembrada, falar sobre sequências de fases, tá? Falar quais são os tipos de ligação que nós temos, que são as estrelas e o triângulo, tá? Falar a relação entre os valores de fases e de linha, ligações domiciliares. Depois nós vamos fazer as transformações triângulo-estrela, sistema trifásico simétrico equilibrado, sistema trifásicos simétricos e desequilibrados e por fim nós vamos tratar sobre potência em sistemas trifásicos. Creio que a nossa aula vai chegar hoje, especificamente a nossa 11ª aula, até as ligações domiciliares. Como é que a gente vai fazer as ligações mono, bi e trifásicas, certo? Apenas até aqui, beleza? E essa aqui nós vamos ficar para a 12ª aula para nós tratarmos. Então, senhores, novamente, peço que vocês deixem o material do lado, né? Deixem o material do lado, caderno, caneta. E qualquer dúvida, escrevam, né? E me comuniquem para que eu possa estar dando um feedback com vocês sobre essas dúvidas. No mais, vamos iniciar nossa aula. Espero que vocês tenham novamente assistido a aula de números complexos, tá? Que nós vamos precisar principalmente fazer as transformações de polar para retangular e as somas. Como é que eu faço soma, multiplicação em forma polar, em forma retangular e assim vice-versa. Certo, senhores? Então, iniciemos a nossa aula, as nossas aulas. Então, façamos aí o nosso conhecimento. Tá? Primeiro, por que nós precisamos conhecer o circuito trifásico? Tá? Então, por que nós precisamos conhecer o sistema trifásico? Primeiro, nós temos aqui, atualmente, o sistema trifásico é o padrão para a geração. Então, se eu não conheço ele, eu não consigo interpretar determinadas situações na minha rede elétrica. Tanto na geração, quanto na transmissão, quanto na distribuição de energia elétrica em corrente alternada. Então, quando a gente fala de corrente alternada, nós estamos trabalhando sobre o sistema trifásico, certo? Então, por que nós precisamos conhecer ele? Primeiro, para aprender o cálculo e a relação que existe entre as grandezas elétricas. E quais são essas grandezas? É tensão, é corrente, é potência. Tudo agora em sistemas trifásicos. O próprio nome já me diz, circuitos trifásicos. Então, são 3 fases, tá? Então, são 3 fases com 4 fios, né? Então, partimos aqui. A primeira linha de transmissão que nós temos de energia elétrica, eles foram surgindo para a gente com as descobertas da eletricidade a partir do século XIX. Tá? E ela se destinava exclusivamente ao suprimento do sistema
unicamente de iluminação, de pequenos motores e sistemas de tração, highway, e operavam em corrente contínua e baixa magnitude de tensão. Então, a geração e a transmissão, usando os mesmos níveis de tensão das diferentes cargas, ela se restringia à distância entre a palma, a planta da geração e os consumidores. Aquilo que nós já vimos comentando. A alternada, eu tenho grandes distâncias a percorrer, tá? Eu posso percorrer ao contrário do que eu faço com a corrente contínua. A tensão da geração em corrente contínua não podia ser facilmente aumentada para a transmissão de grandes distâncias. Então, diferentes classes de cargas exigem diferentes níveis de tensões e diferentes geradores e circuitos eram usados especificamente para cada circuito de carga. Então, aí nós temos uma imagem que representa muito isso. A cidade de Nova York, em 1890, aonde nas ruas eu tinha uma poluição visual imensa. A gente acha que nós temos poluição visual com os postes, né, em alguns lugares, mas aqui nessa imagem ela retrata múltiplas linhas, tanto de eletricidade quanto de telefone, para vários tipos de cargas, né, e que trabalhavam em diferentes tensões. Ó, eu tenho um poste, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 cruzetas. Aqui nesse poste eu já tenho 4 cruzetas, né? Então era uma amplitude, uma quantidade muito grande de fios, né, de cabos, fazendo, porque eu não tinha uma padronização dessa minha eletricidade. Então, para realizar uma transmissão de energia elétrica, às grandes distâncias era necessário fazer o quê? Um nível elevado de magnitude de tensão. E essa tecnologia de conversão por corrente contínua não era viável na época. Então, a gente teve a mudança de corrente contínua para corrente alternada devido principal aos seguintes motivos: o desenvolvimento do uso de transformadores, como nós conversamos, permitindo a transmissão de grandes distâncias usando altos níveis de tensão, reduzindo perdas elétricas dos sistemas e a queda de tensão. A elevação, ou seja, e também a redução da magnitude da tensão, é realizado com alta eficiência e baixo custo. O surgimento dos geradores de motores de corrente alternada, construtivamente mais simples, mais eficientes, mais baratos que as máquinas que nós tínhamos na época sobre corrente contínua, certo? E aqui eu tenho um exemplo de um gerador de corrente alternada, tá? Bom, eu tenho que um gerador, eu tenho o estator, que é a parte fixa, tá? E aqui eu tenho o rotor, tá? Que é a parte móvel que vai rotacionar aqui sobre esse eixo aqui que eu tenho aqui no centro, ó, sobre este no centro, tá? Tá vendo esse X aqui, e essa bolinha aqui é a entrada e saída de campo magnético. Mão direita, ó, mão direita no sentido do fluxo, tá? E o campo magnético ele vai rotacionar aqui esse nosso rotor, certo? Devido às bobinas que eu tenho aqui dentro dele. Então, ó, se o enrolamento de campo é excitado por uma corrente contínua, ou seja, quando eu aplico alguma corrente aqui, ele gira com uma velocidade constante, tá? Ele não varia, tá? Ele vai girar com uma velocidade constante. Então, a tensão induzida é proporcional à magnitude da densidade desse campo, tá? Ou seja, a tensão induzida, a tensão elétrica induzida que eu tenho nessa máquina é proporcional à intensidade de campo. Então, se eu tenho bastante campo magnético, consequentemente, eu tenho elevadas tensões, tá ok? Então, a desvantagem desse equipamento aqui. A desvantagem é um espaço significante não é utilizado no estator e a existência de potências pulsantes. Ó, o ímã tá bem aqui, ó,
o enrolamento das armaduras. O coletor, como chamo lá, as nossas, se fosse no motor DC seria as escovas, né? Aqui eu tenho as armaduras o enrolamento das armaduras. Só que eu tenho só em um ponto a outro, em um extremo a outra do meu estator. Toda essa parte aqui, ó, não tenho mais, né? Não tenho mais enrolamento de armadura, tá? Então o que acontece? Eu tenho picos, tá? Eu tenho grandes oscilações altas e baixas aqui para cá. Então, qual seria a solução? Vamos pegar esse equipamento agora e aproveitar o que é que eu tenho aqui. Essa parte que ainda me falta aqui, colocar nesse meu estator, dessas minhas armaduras. Por isso, fizeram assim o sistema para que a gente possa fazer um sistema polifásico, tá? Mais de uma fase. Então, um gerador trifásico, ele aproveita melhor o espaço físico, resultando em um gerador de tamanho reduzido e mais barato, comparado com os outros geradores monofásicos de potência elevada. O sistema monofásico precisa de 2 condutores em um sistema trifásico perfeitamente balanceado, isso é importante falar, tá? Precisa de 3 condutores, porém conduz 3 vezes mais potência. Na prática, devido a pequenos desequilíbrios inevitáveis que acontecem na rede, seja pelo comprimento do cabo diferente, seja por uma oxidação, tá? Ou seja, até mesmo por diferentes cargas ligadas a ele, o sistema trifásico conta com 4 condutores, que seria o nosso, que na verdade é o nosso neutro. Então, quando a gente fala sistema trifásico, nós temos os sistemas com 4 cabos, certo? Então, 2 alternativas de distribuição. Ele pode ser monofásico e ele pode ser trifásico, permitindo fornecimento a consumidores domiciliares e industriais. Os motores trifásicos são superiores aos monofásicos em rendimento, em tamanho, em fator de potência e capacidade de sobrecarga. O que seria isso? Ele tem um rendimento maior, então ele trabalha com mais eficiência, né? O tamanho, se a gente pegar um gerador monofásico, por exemplo, aquele gerador que eu tenho monofásico e também da minha potência, ele vai ser bem menor do que um trifásico em tamanho, tá? O fator de potência a gente já viu, né? É o fator que está relacionado à quantidade de trabalho realizado por ele, né? Pelo consumo de energia elétrica. E depois a capacidade de sobrecarga. A sobrecarga é quando ele está na estabilidade, tá? O regime estável dele, e começa a entrar carga. Consequentemente, o monofásico ele cai, né? Ele cai se a fase for sobrecarregada. Por quê? Porque está apenas uma fase. Se eu sobrecarregar o trifásico, o que é que pode acontecer? As fases, se eu equilibrar ele, balancear, eu posso dividir essas correntes nas 3 fases e eles vão ficar iguais. Não deu para entender? Não deu para compreender? Eu vou tentar pegar a caneta aqui. Vamos imaginar que eu tenho 9 corrente de ampere, tá? 9 ampere, tá? No monofásico. Então, o cabo ele vai ter que segurar os 9 ampere. Se eu tiver o trifásico, esse 9 vai ser dividido por 3 fases, por 3 cabos. Então, em cada cabo vai circular 3 ampere. Entendeu? É esse sobrecarregar que nós estamos conversando aqui. Então, por isso criou-se o nosso sistema trifásico, que seria eu aproveitar, ó, essa parte do meu estator aqui, ó, que estava livre, agora com novas conexões, tá? Tanto a A quanto a B, tá? Aqui para a gente colocar. Então aqui nós temos o seguinte, ó,
O campo magnético ele vai continuar sendo o mesmo, tá? Continua sendo o mesmo. Tá? Só que nessa situação, o que acontece? Eu tenho as tensões diferentes. Já que eu tenho três pontos que coletam essa tensão, né? Eu vou ter tensão 1, a tensão A, o vermelho a tensão B e o verde a tensão a tensão C, certo? Vocês podem observar que eu não vou ter mais pico. Ó. Antes eu tinha um pico, não era isso? Agora não, a corrente baixa, sobe, a corrente baixa, sobe, a corrente baixa, sobe. Eu não vou ter grandes oscilações nesse nosso sistema aqui, certo? E por isso, deixa eu parar aqui para não ficar bagunçado, tá? Por isso, o que é que nós fazemos aqui? Nós temos 3 bobinas defasadas em 120 graus, tá? Elétricos no espaço. Geram um conjunto de 3 tensões do mesmo valor máximo. Se for 127, cada fase vai ser 127. Defasadas por um ângulo de 120 graus elétricos no tempo, tá? A gente viu o círculo trigonométrico nas aulas passadas, naquela circunferência que tinha π sobre 2, né? Aqui ele vai ter 120 graus elétricos, tá? As 3 tensões são conhecidas como fases, por isso que são sistema trifásico, só estou trabalhando com as fases. No caso da conexão Y, há 2 valores de tensões distintas, que são as tensões de fase, e também tensão entre 2 fases, uma entre a outra. Então, aqui nós temos ele, tá ok? Nós temos os condutores A, condutor B e condutor C, tá? E aqui eu posso ter o tipo de ligação. Primeiro, eu vou ter o A, B, C são os condutores, as fases. O condutor conectado no ponto N é o neutro. Ó. Então, eu só vou ter nessa configuração aqui o neutro. Por quê? Porque o neutro é quando eu pego as 3 fases e junto, todas juntas, tá? Aí eu tenho 0 volts, porque elas vão se anular. Aqui, ó, como eu não tenho as 3 fases tendo uma conexão igual, em mesmo ponto, eu não tenho neutro. Esse aqui é o triângulo e esse aqui é o estrela. Nós vamos conhecer já já, tá? Esse é o triângulo e esse é o estrela. Eu só vou ter neutro quando eu tenho o triângulo. Quando eu não tenho neutro, eu tenho estrela. Vocês podem observar no poste. Lá no poste, quando 13.8, eu tenho 3 cabos, ou seja, só 3 fases. Significa, naquele sistema lá, eu tenho triângulo. Quando passa para a rede de baixa tensão, eu tenho as 3 fases mais o neutro. Então, o que acontece? Aqui eu já tenho uma configuração estrela, certo? Só para vocês fixarem. Eu vou ter estrela unicamente quando eu tenho o sistema ligado em triângulo, certo, pessoal? Vou passar aqui um vídeo sobre tensões trifásicas, só para a gente reforçar o nosso conhecimento, e já eu volto aqui com vocês. Opa, deu um erro aqui. Não era isso que eu queria passar. Viagem na eletricidade. A arte de cortar os fios em 4. Voltemos hoje a ver os senhores que inventaram a corrente alternada. O ímã gira de frente a uma bobina, isso produz corrente, ela muda de direção. É a corrente alternada. Primeiro ela é máxima em uma direção, decresce, muda de direção e assim por diante. Você já conhece. Mas
Mas então se diziam os senhores, por que colocar apenas uma bobina? Por que não duas? Por que não três? E de fato, como uma única máquina, elas faziam 3 correntes. Este é o princípio da corrente trifásica. 3 correntes com 2 fios cada uma, total 6 fios. Apesar de tudo, era muito fio. Modo, disse alguém. E era verdade, tinha um modo. Tomemos um fio de cada circuito. Em cada um deles circula uma corrente alternada, estamos de acordo? Ora, o ímã passa primeiro diante da primeira bobina, depois diante da segunda e finalmente diante da terceira, mas não diante das 3 ao mesmo tempo. De modo que as 3 correntes não variam ao mesmo tempo. Elas serão, como se diz, defasadas. Vocês estão me seguindo? Sim, estamos. Quando a corrente 1, por exemplo, for nula, a corrente 2 será pela metade máxima numa direção, a corrente 3 pela metade máxima na outra direção. Ora, sabe-se que 2 correntes iguais de sentido contrário se anulam. Então, o total é 0. Um pouco mais tarde, quando a corrente 1 será máxima em uma direção, 2 será pela metade máxima na outra direção e 3 também. Total, ainda 0. Vocês estão vendo que o tempo todo a soma das 3 correntes é nula. Poderíamos ter previsto isso com nossas flechas giratórias. Mas se a soma das correntes é nula, podemos então colocar em comum os 3 fios de retorno. E funciona. O fio no qual a corrente é nula é chamado de neutro. Os 3 outros fios são chamados de fios de fase. Suponhamos que o senhor que está na fase 1 apague sua lâmpada. Não tem mais corrente na fase 1. A soma das outras correntes não é mais nula. As 3 fases não estão mais equilibradas e passa a corrente no neutro. Nesse caso, não podemos suprimi-la. Mas 4 fios em vez de 6 faz, apesar de tudo, uma boa economia. Tal é o princípio da corrente trifásica. 3 fios de fase, 1 fio de neutro, mais algumas vezes 1/5, mas esse serve para iluminar os lampiões. Você está entre a fase 1 e o neutro, o seu vizinho entre a fase 2 e o neutro, um outro vizinho entre a fase 3 e o neutro, etc. Cada um terá a mesma tensão, digamos 220 volts. Se nos ligarmos entre 2 fios de fase, aí teremos 380 volts. É a tensão forte para as instalações maiores. De um lado do transformador que alimenta a cidade, as 3 fases não estão equilibradas. Mas ele se vira para equilibrá-las graças a uma astúcia elétrica, que será um pouco longo para explicar a vocês. A partir daí, não se precisa mais do neutro, ficam apenas 3 fios. É assim que viaja a corrente trifásica, de transformador em transformador até a usina elétrica. Mas com efeito, por que se precisa de transformadores? Do diâmetro dos cabos elétricos. É um outro modo de economizar uma outra vez. Certo, senhores? Voltamos aqui para nossa aula. Então, nesse vídeo, nessa representação, foi bem lúdico a apresentação que nós precisamos desses cabos, né? Desse sistema trifásico, né? E a gente viu que o neutro vai surgir aqui, ó, quando ele está no estrela. Triângulo, aquela transmissão de energia elétrica, tá? Transmissão de energia elétrica. E o neutro ele vai ser 0, a corrente do neutro vai ser 0, quando eles estão equilibrados. Quando um desequilibra, ou desliga, ou abaixa, né, essa impedância, a gente vai
ter uma corrente no neutro, certo? E isso é fato e nós precisamos conhecer. Então, senhores, vamos lá. Sistema trifásico, sistema de tensões trifásicas. Então, ó, o sistema de trifásico, como a gente viu, ele é dado por isso, ó, a tensão vezes o cosseno de ômega t, o seno de ômega t, tá? Tá aqui nessa nossa aula eu tenho o seno de ômega t, tá ok? Então eu posso dizer que a fase A, a tensão é o módulo de tensão com a fase 0, tá ok? Então são dois sistemas que nós temos para tratar, o representante no tempo e os nossos fasores que nós tínhamos, que nós conhecemos lá na aula de números complexos, tá ok? Então na tensão B nós temos a tensão vezes o cosseno da velocidade angular vezes o tempo menos 2π sobre 3. E 2π sobre 3 nada mais é que 120, tá ok? E o outro nós temos o mesmo, só que positivo. Então vai ser menos 120 mais 120. As fases, uma está no 0, outra está no menos 120, a outra está no 120, tá ok? São essas representações que nós temos. Então nós temos que a tensão, os valores instantâneos das tensões trifásicas, e os valores eficazes, onde o ômega é a frequência angular, onde isso aqui são as representações de fasores, e a tensão A é a tensão de origem que nós temos para tratar. Então aqui fica essa nossa representatividade, tá ok? Ordem pela qual as tensões passam pelo seu valor máximo. Então aqui nós temos um pequeno gráfico, né? Eu tenho a fase A, fase B e fase C, tá? E essa são os pontos que nós temos, ela chegando nos valores máximos, nessa angulação, nessa angulação, nessa angulação. Então, cada ponta dessa seta é uma angulação para que a gente possa encontrar o valor máximo, tá? Então, pessoal, o sistema trifásico, para nós primeiro nós vamos conhecer ele como simétrico. É complexo, mesmo ele sendo equilibrado, tá? Então, quando a gente fala que ele está simétrico, é simplesmente dizer que está equilibrado. Então, três tensões senoidais de mesma magnitude defasadas por 120 graus. Então, ele vai estar com essa diferença de 120 graus. Já o assimétrico é eles em que não atendem pelo menos uma das condições acima, ou seja, tensões senoidais de mesma magnitude defasadas entre si, tá ok? Então o que é que nós temos aqui? Esses três parâmetros importantes quando a gente fala de tensão alternada. Qual é? Ela tem que ser tensão senoidal, ou seja, essa alternância. Ela tem que ser da mesma magnitude, tá? Tem que ser na mesma magnitude e defasadas 120 graus. Eu não posso ter uma tensão de 120, a outra fase com uma tensão de 100 e a outra com 90. Eu não posso. Ambas têm que ser 120, tá? Para que elas sejam simétricas. Se for 100, 90 e 80, eu digo que ela é assimétrica, mas aí eu tenho que ter um outro tratamento com ela para a gente poder conhecer. Então, pessoal, a linha, ou seja, a rede trifásica equilibrada é constituída por 3 ou 4 fios, incluindo neutro ou retorno, nós chamamos de neutro, com impedâncias próprias iguais e impedâncias mútuas iguais. O que seriam impedâncias próprias iguais e impedâncias múltiplas iguais? Oposição de corrente, tá? O circuito trifásico está em equilíbrio se as três tensões senoidais tiverem a mesma magnitude e frequência e cada tensão tiver 120 graus. Fora de fase com as outras duas,
as correntes na carga também devem estar em equilíbrio. Ou seja, se a corrente tá na fase 0, a outra também tem que estar no 120, né? Positivo. E a terceira corrente ela tem que estar no 120 negativo. Então nós temos aqui uma rede trifásica desequilibrada, em que não se verifica nenhuma das condições de equilíbrio. Carga trifásica equilibrada é quando constituída por 3 impedâncias iguais, sendo elas ou em estrela ou em triângulo. Essas impedâncias eu posso dizer que é até a nossa própria carga que trata para nós, tá? Carga trifásica desequilibrada em estrela ou triângulo, dependendo da configuração que eu tiver, não se verifica pelo menos uma das condições de equilíbrio. Ou seja, se as impedâncias, por exemplo, não forem iguais, eu já tenho desequilíbrio de tensão. Tá ok? Então, um sistema trifásico simétrico tem sequência de fase B, A, C. E a tensão VC é o quê? 220, fase 70 volts. Vamos determinar as tensões fase A e fase B. Opa, como é que a gente faz isso? Então é o seguinte, ó, depois que a fase C passou, pelo menos a próxima fase atrasada a passar pelo máximo será a B. Ó. Eu tinha a fase C, é a verdezinha, ó, a fase C. Depois quem vai passar vai ser quem? A fase subindo, ó, subindo. Ó. A fase B, né? É a próxima fase que vai passar. Então ela está defasada quanto da minha fase C, tá? Ela tem que ter pelo menos 120 graus de defasagem. E todas as fases devem ter o mesmo valor eficaz, que é a mesma tensão que eu tenho lá, 220 volts. Não é o de pico, pessoal. Quando aparece, como eu falei na aula de vocês aqui, esse 220, ele está representando o eficaz. O pico eu tenho que multiplicar por 1,144, se eu não me engano, tá? Então nós vamos fazer, ó. A fase C, ela está em 220, fase 70. Então o que é que eu vou fazer? A fase B, eu vou pegar o 120 e tirar 50. Então vou dizer que ela está atrasada 50 graus. E eu vou botar aqui, ó, 220, fase 50, tá? Já a 70, ela vai estar adiantada a 120 graus. Não é 120 positivo, 120 negativo. Então, a fase A, ela vai estar adiantada, então ela vai estar no ângulo de 190, tá ok? Por fim, eu consigo identificar as fases, ó. A fase C está em 220 volts, fase 70, ângulo 70, né? Esse a gente fala fase, né? Mas não representa com a fase A, tá? É só um ângulo porque é um fasor. 220 com ângulo de menos 150, ou seja, ela está com um ângulo de atraso de 50 graus. E a fase B, ela tem 220, um adiantamento de 120 graus, tá ok? Então, esse é o exercício aqui que nós pegamos do exemplo 1, tá? Do exemplo 1. Eu tinha a fase C, tá? Fase C. Eu queria ver o atraso dela em relação à fase B, que seria só esse ponto aqui, ó, 50 graus, menos 50 graus. A fase B está atrasada. Ou eu posso dizer que a fase A, ela tá adiantada dela, tá? A ordem não altera esses resultados aí que a gente faz, tá? Uma precisa estar defasada da outra, 120 graus. Um positivo, outro negativo, certo? E eu tenho que ter um referencial.
Se o referencial não for zero, como foi nesse exemplo, ele não era zero, ele era 70, tá? Eu utilizo a partir do 70. 70 menos 120, 70 mais 120, certo? Então, operador alfa aqui, que seria o nosso ângulo, tá? O alfa é um número complexo de modo unitário e argumento 120 graus, tá ok? Então, o alfa, ele na verdade mais é, na minha forma polar, 1 fase 120. E na minha forma retangular, eu vou dizer que ele é menos 1 sobre 2 mais j raiz de 3 sobre 2. Aqui, ó, menos 1 sobre 2 no eixo x, raiz de 3 sobre 2 no eixo y, que seria agora o nosso eixo real e o eixo imaginário. Então, não essas operações. Isso aqui, esse conteúdo está na aula de números complexos, tá? Então, vamos para mais um exemplo. Calcule 1 menos alfa ao quadrado. Vamos lá. 1 menos alfa ao quadrado quer saber unicamente isso daqui, ó. 1 menos o valor de alfa. O valor de alfa eu já encontrei, ó, tá? O que é que eu vou fazer? Eu vou fazer jogo de sinal. Continuo 1, menos com menos dá mais, esse mais, e menos com menos dá mais. Como eu vou somar, eu vou ter que somar, eu vou somar número real com número real. O número real vocês viram lá na aula de números complexos, que é o que não tem o j ou o i, tá? E o número imaginário é o número que tem i. Então, eu só somo número com número, e quem que tem i ou j vai ser somado com quem tem i e j. Encontro a forma retangular e converto para a forma polar, tá? Raiz de 3, fase 30. E eu posso aplicar mais um alfa, né? Alfa aqui. E eu tenho alfa raiz de 3, fase 30. Seria a mesma coisa que 1 menos alfa ao quadrado. Então, pessoal, quando a gente trata os nossos sistemas trifásicos, tá? Quando nós tratamos os nossos sistemas trifásicos, tá? Nós estamos falando sobre os tipos de ligações, tá ok? Então, nos sistemas trifásicos podem ocorrer dois tipos de ligações. Primeiro, as ligações em triângulos e segundo, a ligação em estrela, tá? Quando a gente trata os nossos geradores da nossa rede trifásica, a gente tem, ó, um gerador trifásico, que pode ser estrela ou triângulo, e a carga, que ela pode ser estrela ou triângulo. Essa carga ela pode ser um motor, por exemplo. Por exemplo, o nosso motor trifásico ele não leva o neutro, né? Leva só as três fases. Um exemplo. Ou pode ser um outro equipamento que nós possamos ter utilizando o neutro, uma residência trifásica, por exemplo. Tá ok? Então, aqui é essa configuração. A rede trifásica ela parte do gerador trifásico até chegar na nossa carga. Essa carga ela pode estar equilibrada ou ela pode estar desequilibrada, esse sistema. Então, a carga trifásica ela é medida para nós em potência trifásica, tá? Tudo que é trifásico e tem que ser calculado em trifásico. Então, as tensões de linha entre as fases ou tensões de fase, ou seja, entre uma fase e um neutro, as correntes de linha percorrendo a linha e a corrente de fase percorrendo a carga. Aí aqui a gente já começa a ter um pouco do conhecimento falando sobre as tensões de linhas e fase e as correntes de linha e as correntes de fases que estão aqui, tá ok? Então, ó, se eu tenho uma fonte, quando eu estou tratando, né, eu tenho uma diferença de potencial, uma corrente vai circular, eu tenho uma tensão de A até a B, certo? Aqui, ó, eu tenho uma polaridade aqui, né? Quando eu tenho uma corrente circulando na carga, tá? Eu tenho uma tensão aplicada nela,
eu tenho essa corrente IP. Resumindo tudo isso que eu estou dizendo, vou chegar nesses 4 pontos aqui. Tensão de fase é medida entre qualquer terminal do gerador ou da carga e o centro da estrela. Então, tensão de fase é medida de qualquer terminal do gerador ou carga e o centro da estrela. A tensão de linha é medida entre qualquer dos terminais do gerador ou da carga, nenhum deles sendo como estrela. Corrente de fase é a corrente que percorre cada bobina do gerador ou de impedância de carga. E a corrente de linha é a corrente que percorre os condutores que conectam o gerador à carga executado neutro. Então aqui nós temos tensões de linha, tensões de fases. Tá um pouco bagunçado aqui, mas vamos dar uma interpretação aqui. Tá? Ligação estrela, tá? Eu tenho a tensão de linha e a tensão de fase. Que passa no gerador de um cabo a outro, tem essa tensão aqui. E eu tenho essa tensão aqui, tá? Eu tenho essa tensão saindo do neutro, indo para cá, tá? E aqui eu tenho a corrente e tensões aqui. Então vamos lá, pegar aqui. Falar sobre a tensão de fase. Tensão de fase. Tensão medida em cada um dos ramos monofásicos de um sistema trifásico, tá? Então, onde é que eu tenho o sistema monofásico? Do neutro, né, ao centro. Do neutro ao centro, do neutro ao centro, tá? Da carga ao centro, da carga ao centro, que é o neutro, né, do neutro à carga. E a ligação triângulo, tá? Aqui, ó, tensão aqui, tensão aqui, tensão aqui. Já na tensão de linha, eu não tenho aqui, né, nesse cara. Eu vou ter nesses caras aqui a tensão medida entre 2 condutores dos terminais. Então é a tensão daqui até aqui, daqui até aqui, daqui até aqui, daqui até aqui, daqui até aqui. Corrente de fase é a corrente percorrida pelo ramo monofásico do sistema trifásico. Então é a corrente percorrida aqui, ó, nesse lugar, nesse ramo. A corrente que percorre aqui, ó. E a corrente de linha é a corrente que percorre o condutor de linha. Então eu tenho correntes onde estão circulados e grifados. Resumindo em tudo, eu posso afirmar que uma ligação estrela, que é esse cara aqui, ó, as correntes de fase elas vão coincidir com a corrente de linha. Então, estrela, a corrente de fase, que é essa corrente aqui, ó, ela coincide com essa mesma corrente aqui, ó. Tá vendo que é só um cabo? Então, elas são iguais, tá? E uma ligação triângulo, as tensões de fase, elas coincidem com a tensão de linha. Tá vendo que é o inverso, né? A ligação estrela, a corrente de fase é igual à corrente de linha. Em triângulo, a tensão de fase é igual à tensão de linha. Então, num sistema simétrico, com sequências de fase positiva ligada em estrela, nós temos a seguinte configuração. Se eu aplicar tudo isso aqui que está dizendo, eu vou confirmar que a tensão, que as tensões de linhas são iguais às tensões, a corrente de linha, perdão, é igual à corrente de fase.
a corrente de linha é igual à corrente de fase, tá? E se eu botar para resolver, eu vou chegar a esses resultados aqui, tá? Só que, no entanto, a tensão de linha é a tensão de fase multiplicada por raiz de 3 e adiantada 30 graus, tá? A corrente é igual, tá? Perdão, a tensão, as correntes são iguais. Só que elas são, a tensão de linha, ela tem uma defasagem de 30 graus, tá? Cálculo, não vamos usar esse cara aqui, tá? Não vamos usar esses resultados. Já em triângulo, não vamos fazer o cálculo, nós vamos admitir que eles estão corretos, que é bem complexo aqui realmente para entender, tá? Então aqui eu tenho a tensão de linha, que é de um fio a outro fio, é igual à tensão de fase, a mesma tensão. Aqui, a corrente de linha, ela está multiplicada por raiz de 3 e atrasada 30 graus, tá? Cálculo novamente, aqui a gente admite, tá? Sequência positiva, sequência negativa, ligação estrela, ligação corrente, ligação triângulo, tá? Então, no estrela, a corrente de linha é igual à corrente de fase, tá? São iguais. Já no triângulo, a tensão de linha é igual à tensão de fase, tá? É igual à tensão de fase. Só que, no entanto, aqui na estrela, a corrente está atrasada ou adiantada 30 graus. E aqui a minha corrente está atrasada ou adiantada 30 graus. Em outras palavras, eu posso dizer que a minha tensão de linha é raiz de 3 vezes a minha tensão de fase, tá? Minha tensão de linha é raiz de 3 vezes a tensão de fase. E a tensão de fase é raiz de 3 vezes a minha tensão de linha. Vou só passar um vídeo aqui para vocês compreenderem aquilo que eu estou falando sobre esse conteúdo, tá? Eu vou deixar, na verdade, eu vou deixar esse vídeo para deixar lá no portal de vocês, tá? Eu só quero dizer que quando a ligação está em estrela, a corrente de fase é igual à corrente de linha. E quando se trata de tensão em estrela, a tensão de linha é raiz de 3 vezes a tensão de fase, tá? Quando eu vou para triângulo, eu digo que a tensão de linha é igual à tensão de fase. E quando eu falo sobre corrente em triângulo, eu digo que a corrente de linha é raiz de 3 vezes a corrente de fase, certo? É por isso, por exemplo, que eu tenho... Deixa eu voltar aqui. Pegar um circuito aqui. Vou voltar só para vocês entenderem. Aqui. Quando o nosso sistema está fase neutro, olha o que acontece, as correntes elas são iguais, mas a tensão ela vai mudar, ó. Quando eu faço a tensão de fase, é de uma fase até o neutro, então eu tenho o quê? 127. Se eu pegar uma tensão de linha que é de uma fase a outra fase, ela vai dar 220, que é na verdade 127 vezes raiz de 3. Então podem pegar a calculadora de vocês agora e fazer. Quanto é 127 vezes raiz de 3? Vai dar 219,9 e os outros valores aí. Então a gente arredonda para 220. É por isso que a nossa tensão de linha 220 é igual
a raiz de 3 vezes 127, que 127 seria a nossa tensão de fase, certo? É confuso, mas é assim mesmo. E o outro a gente vai tratar diferente. Vou trazer então um exercício só sobre isso para a gente resolver, para fixar na cabeça, tá? Deixa eu chegar onde eu parei. E aqui eu tenho as minhas ligações domiciliares. Ó, quando eu falo sobre o monofásico, tá? Eles vão fazer as seguintes ligações: fase e neutro. Eu posso ter 2 fases e neutro. E por fim, eu posso ter 3 fases mais neutro. Então, o que é que eu quero que fique fixo na cabeça de vocês por enquanto é que o sistema trifásico eles são 3 fases, se for em triângulo, e 3 fases mais neutro, que for em estrela. Quando eu estou em estrela, a corrente de fase, que é que circula no cabo, é igual, tá? A corrente de linha, que é de uma fase a outra, tá? Fase ao neutro. Se eu for falar sobre tensões, a tensão de linha, que é se eu fosse de uma fase a outra, o nosso 220, ela é raiz de 3 vezes a tensão de linha, que é a tensão fase neutro, em estrela, tá? Que vai ser o nosso 127. Então, 127 tensão de fase, 220 tensão de linha, tá ok? Se eu for para o triângulo, as tensões são iguais. As tensões de linha vai ser 13.8 e a tensão de fase também vai ser 13.8. Vai mudar o que? A corrente. A corrente de linha, ela vai ser raiz de 3 vezes a corrente de fase. Certo, senhores? Vamos ficando até aqui, tá? Na próxima aula a gente vou trazer um exercício especificamente sobre isso e vamos dar continuidade ao nosso conhecimento sobre circuito trifásico. Próxima aula só exercício de corrente de fase e corrente de linha, certo? Um abraço a todos, fiquem bem, até a próxima aula.